Olá, Vitor. Seja bem-vindo, né, a mais uma conversa, a mais um episódio nosso do Hub, né, Cuidatec. E aqui a gente vai trazer a nossa Control Stop. Conta para nós um pouquinho da história da empresa. Muito bem. 2013, 2012 ou 2013, trouxemos um software dos Estados Unidos que fazia visualização de dados. Visualização de dados de uma forma intuitiva, de uma forma rápida e que pudesse se conectar com esses dados em tempo real. Quer dizer, você olhar uma planilha com aquele monte de dados, principalmente se existirem muitos, é difícil você caçar alguma coisa. Agora, se eu olho lá um verde e vermelho, tem alguns estudos que dizem que a visão da gente é capaz de identificar padrões com muito mais rapidez do que se a gente fizer uma leitura, por exemplo. Muito bem, esse produto foi trazido até com um relativo sucesso, mas quando nós estávamos numa grande empresa, nós mostramos lá e eles falaram para a gente o seguinte: puxa vida, esse negócio é bacana, né? Só que a gente não tem os dados para conectar com isso aqui. Isso é muito bom. E um dia a gente vai ter os dados. E quando tiver, pode estar certo que eu vou te chamar aqui para a gente colocar essa visualização. Gostei muito disso. Do que você está falando? Não, a gente precisaria de alguma coisa que as pessoas pudessem controlar os nossos processos críticos. Porque, por exemplo, parada de manutenção é um processo crítico para eles. Eles têm um tempo curto, um número de atividades muito grande, muita gente que muitas vezes nem é da própria planta, de estranho a operação. Puxa, seria ótimo a gente poder ter um controle crítico disso, mas eu não tenho os dados. Eu falei, que dados você precisa? Bom, a gente tem aqui os dados do planejamento, eu tenho as atividades planejadas, eu sei quem vai coordenar, eu sei quem vai fazer o apontamento para saber se essa atividade está sendo feita ou não. E aí a gente distribui um monte de papel, as pessoas saem em campo, isso aqui está pronto, não está? Deixa eu dar uma olhada. Com tudo aquilo que tinha de problema. Então a gente falou, não, peraí, a gente pode fazer o outro lado também. Eu vou pegar alguma coisa que me integro com o seu software de planejamento, seja ele qual for. Eu crio um banco de dados meu mesmo, eu tenho um banco de dados próprio, eu não vou ficar usando o banco de dados da empresa, porque isso poderia gerar muito problema de compliance lá com a empresa. Vou consumir dados, qual é a minha história? Vou gerar um banco de dados próprio, desenvolvo um aplicativo onde essas pessoas que saem com um pedaço de papel, elas saiam agora com um tablet ou um celular e eles vão dizendo, isso aqui está pronto, não está? Isso aqui está 22%, isso aqui está 32%. E enchemos isso aqui de inteligência. Puxa, eu estou sendo meio prepotente aqui. A gente colocou tudo aquilo que aquele cara que estava lá fazendo, ele pensava. Ele ficava pensando, essa atividade está atrasada ou não? Quanto tempo demora ainda? Quanto já foi? Isso aqui. E eu tentei dar subsídio para ele decidir da melhor forma. E eu mostro naquele meu visualizador de dados que eles gostaram tanto, mostrava nesse dashboard. Isso foi um sucesso meio imediato. E é engraçado que a Control Stop ela acaba sendo tão focada em fazer as coisas, nos relacionamentos, que a gente nunca fez um marketing disso. O marketing é vocês estão lá? Vem aqui também. Vem mostrar o que vocês estão fazendo lá. E foi assim que a gente fez um processo que faz a gestão visual de processos críticos, e um desses processos críticos, como eu te falei, é uma parada de manutenção. Mas vem cá, Vitor, e se eu estou com um projeto lá na minha empresa, uma obra que eu quero fazer, seja numa implantação, seja para um aumento de produção, ou seja, seja OPEX, seja CAPEX, seja o que for, é aplicável? Claro, não tem dúvida. Tudo aquilo que eu tenho um planejamento, eu tenho as atividades que estão previstas, ligadas a um cronograma. E principalmente quando o meu espaço de tempo ele é restrito, ele é super aplicável. Né? É claro que a parada de manutenção é um exemplo típico desse, porque envolve, é uma verdadeira, quem já participou de uma parada de manutenção sabe, quem nunca participou deveria, porque realmente quebra todos os seus paradigmas em relação ao que acontece.
tem as plantas têm lá um número de pessoas estranhas à operação, cheio de controles, as pessoas não têm a mesma cultura da empresa, e existe uma série de atividades que estão muito ligadas a questões de risco. Mas é claro, a construção de uma planta, a ampliação de uma planta, a reforma ou qualquer implantação que eu tenha um espaço reduzido de tempo e um número de atividades muito significativas, o público-alvo, é exatamente para que a gente foi feito. E mais, Vitor, agora trazendo para dentro do nosso hub da Cuidatec, por que a escolha da ControlStop fazer parte de um hub que tem como, né, um dos pilares a tecnologia, que a gente já tratou, mas tem cuidado e segurança ali? Então, como eu falei agora há pouco, quem ainda não participou de uma parada de manutenção deveria, pelo menos uma vez na vida, estar por lá, porque é uma experiência realmente. Aquelas pessoas dóceis, que são dóceis durante 353 dias no ano, durante os 12 dias de parada, elas ficam absolutamente estressadas, porque existem muitas variáveis, são variáveis demais mesmo. E, ao mesmo tempo, eu tenho aqui um prazo final, que ele é muito significativo. Tudo foi feito para que eu não ultrapasse esse prazo final. Talvez a melhor metáfora ou a melhor imagem são aqueles crash tests. Eu tenho uma parede lá e o carro começa a brecar. E aí você fica torcendo pelo freio e a parede está lá, ela não sai de lá. É isso, é a prazo final. A gente startar a planta de novo talvez seja um processo caríssimo, e se eu tenho qualquer processo que ultrapasse isso, a gente pode estar incorrendo em muitas unidades de dinheiro perdidas. Então, primeiro, o trato das pessoas durante esse tempo é muito significativo. Segundo, tem alguma coisa que eu falo até como mantra. Informação traz compreensão. Compreensão traz envolvimento. Envolvimento muda o comportamento das pessoas. Aquela informação que nada mais é do que a informação que existia antes, na planilha de papel que a pessoa preenchia, depois levava lá, lançava num aplicativo, depois fazia a famosa curva S, que a gente mesmo faz, eu não preciso mais ter uma curva S em outro lugar. A gente continua fazendo a mesma coisa, só que com visibilidade para todos. E todos conseguem enxergar aquilo que está acontecendo numa parada. Aquelas 2.500 atividades, 2.000 atividades, 5.000 atividades, 20.000, 60.000 atividades que precisam acontecer e que eu tenho 30 pessoas apontando que são responsáveis pela operação, ou 50, ou 100, ou 180 pessoas com o celular na mão para apontar, tudo isso que estaria no papel, hoje está lá à disposição de todo mundo e com aquela palavrinha, tempo real. Essa palavra, esse termo eu acho genial, porque não é exatamente a instantaneidade. Eu nem sei se essa palavra existe. Não sei se é exatamente um instante, mas é o tempo em que é necessário para alguém tomar uma decisão. Se eu tenho um caminho crítico já delimitado, eu tenho uma equipe que vai fazer 4 ou 5 ou 8 atividades e eu tenho aqui uma enfileirada na outra. E se essa aqui começa a atrasar, eu já sei que essa aqui também vai atrasar e eu consigo dizer isso com antecedência. Não só para a equipe que está fazendo e eles vão falar, opa, aqui tem algum problema. Tanto quanto para a pessoa de produção vai falar, isso aqui pode impactar aqui o meu negócio daqui a pouco. Ou para o responsável da parada, que ele vai falar, vamos colocar outra equipe fazendo isso aqui também? Vamos começar com outra atividade que talvez impacte menos? Quer dizer, essa informação traz naturalmente... A informação vai trazer alguma coisa que vai mudar todo o envolvimento das pessoas num projeto como esse, tá? E aí me vem, né, a importância, o início da minha carreira, Vitor, foi com paradas, né?
Inicialmente foram várias que eu acompanhei. Então, na pele, o que a gente sente é que a falta de informação ela causa fadiga. As pessoas estressam muito mais, acho que estou dizendo desde a base operacional, de quem está lá para 2 dias, o cara que está 30 dias, ou a liderança que está lá. E o fato de você ter essa informação chegando, sem dúvida nenhuma, traz uma parada mais segura. Porque os processos decisórios, mesmo que fujam do planejamento, eles têm uma previsibilidade maior, e com previsibilidade você ganha tempo. Aquilo que a gente fala tempo. Tempo é físico. 2 horas continuam sendo 2 horas. Por mais que a gente saiba da importância do tempo psicológico, mas na parada o tempo físico diz assim, que às 17 horas do dia 3, a planta vai ter que voltar a operar, e se você tem o quanto antes a previsibilidade de alguns problemas que você possa ter, você consegue produzir um pensamento e uma tomada de decisão mais segura, sem dúvida nenhuma. E a iniciativa da Control Stop para ter esse sistema que mais impacte positivamente na construção do ambiente seguro hoje, você conseguiria dar alguns exemplos para nós de situações ou decisões que foram tomadas a partir das informações que o processo de gestão à vista trouxe, que beneficiou a saúde, a segurança, o cuidado, utilizando a tecnologia? Eu acho que eu posso trazer alguns exemplos aqui. Primeiro, vamos colocar que tem gente fazendo isso, né? E que é sempre o elo mais fraco da corrente. É gente que está dizendo, olha, isso aqui tá ok, pode partir a planta. Tem uma pessoa que está falando isso aqui, né? Vai. Quantas histórias que a gente pode falar de alguém que não está indo bem e vai dizendo que está ok, até que na véspera de ligar fala, não tem um problema. O pessoal fala até que na curva S a boca do jacaré abre, né? Porque aí lá no final tem coisa que não está. A gente procura dar subsídio para que essa boca do jacaré não abra, para que, de fato, tudo que está sendo apontado tenha evidências de execução. Isso é uma primeira questão. O fato de se fazer ou não se fazer. O segundo também está um pouco ligado à forma como a gente resolveu trabalhar, e talvez seja muito do que está no coração desse nosso hub, que a gente está focado na necessidade das pessoas. É bom, num caso como aquele como você está falando, uma situação em que, olha, aqui eu cheguei numa situação aqui que eu não tenho outro jeito. Eu vou ter que replanejar. Né? Então, a possibilidade. E vamos só deixar claro, eu não sou a favor, hein? Porque daqui a pouco vão falar, não, replaneja para eu ficar bonitinho lá na diretoria e falar que minha parada deu tudo certo. Não é isso que eu estou falando. Mas entendendo que isso é uma situação eventual, e uma situação eventual ela tem que ser tratada dessa forma. E eu diria que a última questão que a gente traz para isso é que a gente empodera todo mundo nessa conversa, sabe? O cara não é mais um anotador, é um cara que ele é responsável pela partida da planta. Se ele não der o 100%, a planta não parte. Tem uma coisa grande nessa história, que ele realmente participa dessa história. Cada uma das pessoas vai colocando o seu bloquinho, a sua caixinha, e vai formando esse grande quebra-cabeça, essa grande obra que é a parada. E alguém que está de longe vai conseguindo ter a visão total quando precisa, mas ele consegue ir até lá para saber qual é o parafuso que ainda não foi apertado. Então... Mas que ótimo, Vitor. É um excelente bate-papo aqui. Lógico, nas legendas vocês vão encontrar todos os contatos da Control Stop, uma grande companhia, uma grande empresa participante do Hub, né, Cuidatec, e que tem como objetivo essa gestão à vista de obras, paradas de manutenção, mas com esse toque humano da segurança. É isso aí. Obrigado, Odilon. Uma alegria. Chama sempre. Estamos juntos.